Esse livro ele vem trazer bastante reflexão, né? Até como eu já falei na outra semana, o quanto que ele foi importante para mim, né, há quase 11 anos atrás, e o quanto ele tem sido importante hoje nessa leitura, nesse projeto, né? São temas que a gente vai sempre colocar como reflexão para o nosso dia a dia, né? Para o nosso e até para trazer para os nossos assistidos. Muitas vezes calha exatamente o que a gente está trazendo na semana. Exatamente. Eu não conhecia. Agradeço por você ter me apresentado esse livro. E é muita reflexão que a gente realmente consegue fazer com ele, né? Ele Sim. é realmente muito bom. Agradeço aí e agradeço o convite, né? Mais uma vez, de estar aí nesse projeto comigo. Vamos lá começar? Simbora, simbora. Então, hoje o nosso capítulo fala: Não queria ser perfeito. A perfeição não existe. Será? Ele já deixa aqui uma reflexão, né, para nós. Será que essa perfeição existe? Até já vou falar um pouquinho, se você me permitir. Por favor, pode falar. A gente acredita, né? Eu vejo muito isso dentro das sessões, né, da psicanálise. Nós vamos ser felizes quando alcançarmos alguma coisa, quando formos alguma coisa. Então a gente já cresce achando que vai ser feliz quando formos perfeitos, quando tiver tudo muito perfeito, casa, carro, apartamento, filho, família, profissão, trabalho. Mas será que Coisas, né? realmente nós temos esse controle? Eu digo que a cada desejo, a cada sonho, que não é pecado, né? A gente ter sonhos, ter Sim, desejos de ter as coisas, mas a cada desejo, a cada sonho conquistado, depois de um tempo, você busca outra coisa, né? Então, aparentemente, parece que as pessoas nunca estão felizes com aquilo que conquistou, e sim com o objetivo da conquista, né? Então, as pessoas estão sempre buscando algo para se preencher, quando na verdade é, nós deveríamos estar preenchidos, né, com quem realmente somos, né, e não é, temos. exatamente. O quanto que nós podemos ser felizes na caminhada para alcançar nossos objetivos, porque as nossas metas e objetivos são importantes para a nossa vida. Sim, Só que nós somos seres mutáveis, nós mudamos o tempo todo. Então, vamos supor que eu vou projetar uma profissão para que eu alcance, eu almeje essa profissão, mas no meio do caminho eu posso querer mudar esse curso, ajustar essas velas para um outro caminho, né? Mas e aí, se eu ficar esperando sempre eu alcançar algo, seja profissional ou não, para ser feliz? Não. Vamos ser felizes na caminhada, exatamente, porque é a né? caminhada que transforma a gente, né? A gente Tem se uma frase de conhece. tem uma frase de Chico, né, que fala, né, eu não sou um espírito, eu não vou ser feliz quando eu estiver lá, porque eu sou um espírito feliz. Então eu manifesto a minha felicidade na minha caminhada, não quando eu alcançar. Perfeito. Né? Eu posso estar triste por algum momento, eu posso me sentir triste em alguns momentos porque faz parte, né? Frustração, faz parte de toda a nossa trajetória. Mas eu ser um espírito triste, aí tem uma diferença. Totalmente diferente, né? Né? E Vamos lá, continuemos. a caminhada realmente é muito importante e a gente precisa reconhecer, né, mesmo que temos dificuldades nessa caminhada, mas é nas dificuldades, às vezes, e na caminhada que a gente aprende, que a gente evolui, É. que a gente reconhece nós mesmos, né, ou o outro. Então é muito importante. Uhum. Você trouxe isso muito Veja. bem. Vamos lá? Hoje o capítulo é bem curtinho, mas é bem interessante, né? É, Posso ler ou você quer ler? pode ler. Então vamos lá. Ele chegou à Terra ainda criança. Veio direto do planeta Krypton. Aparentemente, Clark Kent é apenas um jornalista, mas na verdade ele é o super-homem. Até deixei deixas no meu story, né? É. Trata-se de um dos heróis mais completos. Entre os seus muitos poderes, podemos destacar força extraordinária, visão de raio-x, capacidade de voar. No entanto, é vulnerável a um minério verde criado pela explosão de Krypton, cuja radiação
é mortal para o super-herói. O super-homem é vulnerável à criptonita. Quem não é vulnerável, né? Todos nós, até os super-heróis, Exatamente. têm uma vulnerabilidade, né? Você acredita que eu perguntei no meu story e eu não tive nenhuma resposta? Aí que tá. Se as pessoas têm vulnerabilidade, se tem uma, se tem algumas, ou não sabe quais são. E eu não tive nenhuma resposta. Eu fiquei surpresa, sabia? E aí que tá, né? A gente, é como você bem colocou lá no começo, é difícil a gente olhar para as nossas dores. É difícil nós trazermos as nossas imperfeições, porque a gente julga que a gente tem que ser perfeito. Então eu não Exatamente. tenho imperfeição, eu não tenho vulnerabilidade. Só que a vulnerabilidade é o que faz de nós, como o autor vai falar aqui um pouquinho lá na frente, é o que faz de nós seres humanos. Exatamente. Todos nós somos vulneráveis. E às vezes é muito difícil, principalmente no ambiente de trabalho, as pessoas assumirem essa vulnerabilidade, até porque nós colocamos máscaras, né? A gente até falou um pouco Uhum. na live anterior. É, mas nós não somos perfeitos. A gente tem essas nossas vulnerabilidades. O problema é saber como É, lidar com essas questões, né? é. E aí, né, é buscar o quanto que nós estamos querendo nos preencher para ser perfeito dentro do mundo do outro, do que é bom na lente do outro, né? Porque Exatamente. muitas vezes nós não percebemos o quanto nós somos perfeitos, porque vamos lá. Tem duas colocações que a gente precisa trazer, né, Rê? Que a perfeição, ela não existe no sentido de que eu não preciso me sentir 100% para manifestar a felicidade, Sim. né? Mas nós somos seres em evolução, então nós vamos trazer algumas vulnerabilidades, como as nossas criptonitas, para desenvolver o nosso ser humano que habita em nós. Ó, bom dia, Ou a Xará. seja, A sua Xará tá dando ou bom seja, dia. nós. Oi, Andresa, Xará, bom dia. Bem-vinda. O quanto que nós ainda somos imperfeitos enquanto seres humanos. Sim, Porque essa é a nossa vinda para cá, a evolução. O quanto que nós vamos ser perfeitos com a nossa imperfeição. É um pouco complexo, mas eu acho que dá para trazer esse entendimento, né? é uma evolução, né? Eu acho que só a dádiva da gente ter nascido, de ter vindo para evoluir, é porque nós não somos É, perfeitos. Mas o objetivo é a gente buscar essa perfeição. Deus é perfeito, né? Deus também falhou. Ele é perfeito, mas ele também falhou na sua caminhada em alguns pontos, se a gente for, né, buscar algumas coisas, que eu acho que não é o momento da gente falar sobre isso. Mas a gente vem para realmente evoluir, para a gente crescer como ser humano e aprender. Então, a vulnerabilidade, sim, todos nós temos, para poder aprender a ser um ser humano talvez perfeito um dia, né? cada vez melhor, né? Mas melhor para nós mesmos, né? Sim, com certeza. Bom, vamos lá para a história. Como pode observar, querido amigo, até o homem mais forte do mundo, aparentemente invisível, tem seu ponto fraco. Não existe ninguém que seja invulnerável. Todos nós, em grau maior ou menor, num ou noutro setor da vida, temos a nossa vulnerabilidade. Dessa forma, se vier a fracassar, se não ganhar sempre, se não obtiver êxito em alguma fase da sua vida, não se considere um derrotado, não se sinta culpado. Que é aquilo que a gente vem falando, né? Nós somos É. seres humanos imperfeitos em evolução. Como nós queremos caminhar, né? Em busca do autoconhecimento, em busca, né, de se conhecer, de se conectar com você mesmo, para buscar essa evolução, né? Para Uhum. não termos mais aquele julgamento, né? Nossa, eu fiz coisa errada, eu fiz coisa certa. Será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que eu não estou? Isso é uma vulnerabilidade, né? Para a gente aprender a evoluir, né? A crescer e ter a certeza de tudo, 100% do que nós estamos fazendo está correto, né? É isso mesmo. Ó, a semelhança do super-homem, a semelhança do super-homem. Muitas vezes mostramos uma força incrível para suportar os golpes da vida. Muitas vezes é possível que nossa visão de raio-x consiga visualizar um problema antes mesmo dele ocorrer,
facilitando-nos a devida equação. Muitas vezes, de posse do equilíbrio emocional, conseguimos voar acima da mediocridade humana. Será que Bacana, ele né? quis dizer aqui que seria quando nós estamos com o nosso emocional equilibrado, quer dizer que a gente consegue olhar por cima, ter essa visão raio-x do todo, do que está acontecendo? É como se você saísse e observasse tudo o que está acontecendo? Porque o lado contrário disso seria: eu estou focada no meu problema, eu não consigo ver mais nada. Eu só vejo o meu problema. Não é isso? Você sai um pouquinho, né? Você sai e começa a observar, você consegue ver mais claramente. E realmente, como diz, né? Como a gente está evoluindo, a gente entra no problema e só vê aquilo e não consegue ver solução. Né? E daí você pergunta para um, você pergunta para outro, mas cada um tem sua opinião. Mas e você? Qual a tua opinião? Né? Então, É, a gente ter o equilíbrio emocional para conseguir enxergar os golpes que a vida nos dá é fundamental sim, para a sim. gente passar com suavidade, para a gente tirar proveito daquele golpe, né? Proveito que eu digo é entender o processo, né? Porque eu acho que todo o processo da vida é para ser entendido, compreendido, a gente perceber o que nós estamos atraindo para a nossa vida, né? O É. porquê que a gente está vivendo aquilo. E a grande pergunta, né, Rei, não é por que eu estou passando por isso. Para quê? Para quê? Qual o aprendizado que eu preciso, como você bem colocou, eu estou atraindo? Por que que eu estou atraindo? Qual o objetivo desta dor? Qual o objetivo deste problema? O que é que eu preciso ainda olhar e aprender com isso? A gente fala que nada é por acaso, né? Tudo tem um porquê. Então, é um porquê ou um para quê. E eu acho que É, a grande pergunta é para que estou passando para isso? quê? Né? É, Qual é a evolução que eu tenho que ter com isso? Qual é o aprendizado que eu tenho que ter com isso? Eu acho que você é, colocou perfeitamente. Bom, porém, haverá momentos em que nossa criptonita representa por uma situação, um sentimento ou por uma pessoa poderá se fazer presente deixando-nos sem força. Aquela pessoa cuja presença o incomoda, a criptonita que o desestrutura, cura. quantas vezes a gente fala, eu não gosto daquela pessoa. Ai, aquela pessoa é chata, É, você nem conhece. Ai, aquela pessoa tem uma cara de nojenta. Olha a criptonita. eu vou até trazer uma colocações aqui aleatórias, né? Que normalmente quando você casa, você tem uma outra família, né? Um outro convívio, uma outra formação, uma outra estrutura familiar. E aí sempre acontece, normalmente acontece, um choque, né? Entre as famílias, entre você e a família do seu esposo, ou do seu esposo com a sua. E aí a gente tem muito conflito que a gente acaba pegando aí é com a sogra, com o cunhado, com a cunhada, porque somos pessoas diferentes, né? E ao Exatamente. mesmo tempo, né, Rê, nós somos o espelho, né? O que está refletindo o que me dói naquela pessoa que eu preciso olhar para mim, né? Então a criptonita aí, como colocou aqui a criptonita que o desestrutura. Por que que essa pessoa, o que eu vejo nessa pessoa está me desestruturando tanto? Será que realmente é essa pessoa ou é o que eu preciso olhar que me desestrutura? Perfeito. A gente traz isso muito na terapia, né? Porque quando você faz a Sim. terapia, as pessoas, nós, seres humanos, se coloca muito no papel de vítima, né? E observando, né, o que ele fala, o que o autor fala da criptonita que desestrutura, na verdade a gente tem que colocar o nosso eu. Por que meu marido é diferente? Por que que meu marido teve uma educação diferente? Por que meu marido é assim o assado? Na verdade, é o que tem em mim que não está É, aceitando o outro como ele é. exatamente. O porquê que ainda eu estou transferindo para o outro aquilo que eu não consigo enxergar em mim. Exatamente. Bom dia, Walter, seja bem-vindo. Bom dia, Walter. Ó, seguindo aqui, fala assim: o sentimento que não consegue lidar e por isso reprime ou tranca em algum lugar da psique
a criptonita que lhe provoca uma sensação de incapacidade. Mais uma vez, né? Vamos trazer essa transferência e o vitimismo, como você colocou antes. O Walter sabe falar bem sobre as vítimas, né, Walter? Tá bem aí na pegada das vítimas. O quanto que nós somos vulneráveis, o quanto que essa criptonita chamada vitimismo nos aprisiona ainda, né, no nosso ego, no nosso eu. O quanto que, como ele coloca aqui, né, olha, o sentimento que você não consegue lidar, por isso você tranca, você reprime na sua mente. Por que que você não quer olhar para isso? Se está te doendo, você está reprimindo, porque existe uma dor. Por que que você não consegue olhar para isso? Ô, Andressa, me caiu uma coisa que me fez lembrar da criança ferida, né? Por que que a gente não lembra da nossa infância? Muitas das pessoas não se lembram da infância, muitas vezes não se lembra como foi, né, até uns 7, 8 anos. Porque a gente é É. reprimido muitas das vezes, né? Pelos pais, Uhum. pelos irmãos, pelas pessoas que criam a gente. Então a gente É. se tranca nessa psique e quando adulto Meu não, cachorro. quando adulto não entende muitas das vezes das nossas incapacidades. Por que que eu tenho insegurança? Por que que eu tenho medo? Por que que eu tenho medo de ser abandonada, de ser rejeitada? Porque, na É. verdade, a gente tem alguma coisa ali escondida que nasceu na nossa Escondida. infância, né? O Rei, você falou uma coisa que até vou colocar como exemplo aqui de uma assistida, até atendi ela ontem novamente. Nós entramos já num bloco de tratamento ano passado, fizemos até ataque aos toque, depois aconteceu várias intercorrências e acabou que 2 meses sem conseguir dar continuidade, e ela voltou agora. E só essa primeira fase que nós fizemos, ela não conseguia lembrar de nada. E ontem, semana passada e ontem, nós, né, nessa primeira fase de limpeza de chaminé, que a gente chama É, da psicanálise, ela foi trazendo tanta coisa que ela não trouxe da primeira vez, do primeiro bloco, olha, muita coisa que ela vivenciou na infância e que faz todo sentido para o processo dela a partir de agora. Da dor que nós estamos tratando, de todo o medo, de toda a incapacidade. Bem como ele colocou aqui, o quanto que limpou já no primeiro bloco, o sim. quanto que trouxe de lucidez para essas criaturas dela que estavam ali escondidas, né? Com medo de saltar, com medo de sair. Aí Né? chega uma hora Então que é fica. justamente isso. Aí chega uma hora que grita, né? Grita e a gente fala, É, precisamos olhar. Eu falo, todo mundo precisa se autoconhecer, né? E sim, ter sim. alguém para poder ajudar nesse autoconhecimento, entender o que está escondido nessa psique que está refletindo hoje nas nossas vidas é É, muito importante. Eu acho que desde que eu entrei para esse mundo, muitas coisas se soltaram. Ainda tem muita coisa para soltar que eu acho que a gente precisa se limpar pro resto da vida, né? Mas é sim, muito legal se conhecer, né? E sim. trazer da memória que às vezes a gente esquece e fala, ah, não É. teve importância, não doeu, mas que reflete nessa vida, né? E até, assim, complementando esse caso, né, dessa minha assistida, ela chegou até mim com dores que ela ia fazer exames e esses exames davam tudo normal. Mas sente dor no coração, sente pontada no peito, sente formigamento, ela sente várias coisas que não se explicam com exames, não se explica com a medicina do homem, O né? emocional. Então, no primeiro bloco foi feita aquela limpeza, né? Foi feita aquela, entrou no Takenstock, na cura que a gente chama, para agora, nesse momento, ela conseguir lembrar tudo o que estava lá atrás, embaixo do tapete. Que legal. Então, o quanto que foi importante esse início de tratamento e o quanto está sendo importante agora para ela olhar para tudo isso, né, para essa coisa que estava encoberta, toda essa criptonita que estava escondida embaixo do tapete, agora ela consegue reconhecer, olhar e falar: o que que eu vou fazer com todo esse negócio agora? Que bom, Com todo esse BO que me apareceu. que legal. Mas Muito foi bom, muito bacana. muito legal. Vamos lá. Situações desafiadoras que perturbam o seu equilíbrio. A criptonita que o enfraquece emocionalmente. Que é o que a gente está falando, né? É os É, vales da vida que são desafiador, que nem sempre a gente sabe como lidar e que enfraquece, desestrutura a gente emocionalmente. O tanto que é sim, totalmente. importante, né, o autoconhecimento e a gente conseguir olhar de fora
entender o para que eu estou passando isso. É, Qual é a minha a evolução? gente sempre fala isso, né? Não é o porquê, é para quê. Para Né? quê? Se chegou até mim é porque eu preciso olhar para isso, né? Consigo lidar com isso sozinha? Tudo bem. Não, eu não consigo lidar com isso sozinha. Então, nós terapeutas estamos aqui para auxiliar nessa caminhada, porque nem sempre é fácil mesmo você sozinha lidar com certas coisas. Isso quando é consciente, né? Quando tá latente na mente. E quando não está? Que é pior ainda, que você sabe que você sente tudo, mas não sabe por quê que você sente. Eu falo que a meditação é um primeiro passo, né? Tentar silenciar a mente para tentar escutar, né, a voz interior. Mas ter ajuda de É. alguém também é fundamental, porque a gente quebrar esses blocos, né, de pensamento, da psique, do mental, do emocional, é muito importante, Uhum. né? O Rei, seu som tá bem baixinho. Ele diminuiu? Dá uma olhadinha para mim. Vê se melhorou. Melhorou? Ainda tá ruim. Tá Tá ruim? bem baixinho ainda. Eu vou desligar o. Melhorou? Tá melhor? Melhorou. Tá. Agora sim, agora tá perfeito. Então vamos lá. Pessoas que se acham perfeitas são as que ainda não se arriscam a sair da superficialidade dos próprios sentimentos. São pessoas que ainda não fizeram o movimento de mergulhar dentro de si mesmas. Elas estão lidando com a casca dos problemas, ainda não atingiram o fruto e muito menos o caroço. Considerando que me refiro, por exemplo, a um abacate, estar na casca dos problemas as causas que simbolicamente estão no caroço. Olha que interessante. A gente depara muito com pessoas que têm a verdade, né? A, Uhum. a minha verdade é absoluta, reina, e quando a gente começa, às vezes, a, a tratar uma pessoa, né, que se dá a oportunidade, a gente percebe o tanto que tem armaduras, máscaras, né, para lidar Exatamente. com todos os problemas. Então é muito importante a gente olhar para isso, porque a gente julga o outro, ou o outro nos julga como, ah, ele não tem problema, ele é dono da verdade. Quanto ele é dono da verdade? É. Quanto nós somos dono da verdade, né? E Ou isto, melhor, né? Qual é a sua verdade? O que faz sentido para você? Porque cada um traz dentro de si uma composição, traz questões para lidar. Então, questões para mim, que seria um exemplo, né? Que para mim, dores que eu sinto falta, eu sinto a sensação de estar sozinha, de ser abandonada, para você talvez não faça diferença nenhuma. Porque na sua composição você não trouxe isso para trabalhar. Então, por isso que é muito importante a gente respeitar a lente do outro, né? Respeitar a dor do outro. Tem uma pessoa que ela, na minha família, né? Que ela tem uma dor muito forte. Ela traz uma criação de pais e mães que foi muito difícil. Então, ela conseguir olhar para isso, ela já tem uma certa idade, ela conseguir olhar para essa dor é muito difícil. Ela não consegue. Então, o que eu oriento, né, para os filhos, né? Muda você, o seu olhar com ela. Porque nós vamos lidar com pessoas na nossa vida que ela não vai nem pensar em chegar nesse caroço do abacate. Ela vai viver e vai morrer nessa casca, nessa superficialidade, que é a verdade dela, sim, certo? é um processo. Mas é, é um processo dela que ela não consegue lidar. E é um engano da gente querer mudar o outro. Sim. Então, o que eu trago muito para ele, mude você, o seu olhar com ela, mude o seu jeito de lidar com ela, porque vai ser muito mais fácil a sua vida, ao invés de querer mudar essa pessoa. Enquanto não sermos verdadeiramente nós mesmos, a gente não vai ser feliz, né? A gente não consegue É, uma paz interior. E é muito isso, importante mergulhar, né? Como o autor fala, movimento de mergulhar dentro de si mesmo. si Eu acho que mesmo. quando a gente se permite a mergulhar dentro de nós mesmos, a nos conhecer, porque hoje a gente vive numa sociedade que a gente faz muito para o externo, né? A gente está É, sempre usando
Máscaras no bom sentido, porque a gente veste a máscara do trabalho, a gente veste a máscara da mãe, a gente veste a máscara da família, mas ser importante, se conhecer é muito importante para você vestir essas máscaras, mas com verdade, né? Sim. Com verdade. E aceitar o outro como ele é, É. sendo que você E tem até, você mesma, né? e até mesmo trazendo o lado energético, né, de tudo isso. Se você se conhece, você não vai se ligar energeticamente à sujeira do outro, vamos dizer assim, ao negativo do outro, Exatamente. É muito né? Porque importante. você se conhece. Exatamente. É muito importante a gente não entrar na mesma frequência do outro, e sim permanecer na nossa frequência, que nos traz uma paz, né? Nos traz É, uma tranquilidade. Isso é muito importante. Vamos lá. Permita-nos, assim, indagar-lhe quem ou qual situação representa a criptonita da sua vida. No caso da criptonita do super-homem, basta que alguém afaste esse minério verde para que suas forças voltem. No seu caso, afastar a criptonita é adiar a resolução do problema? Não podemos afastar. Temos que equacionar o problema que se nos apresenta. Essa perda de forças, de vontade de viver, com a proximidade da criptonita da sua vida, não pode provocar culpa e pensamentos derrotistas em você. Sentir-se pessoa vulnerável significa sentir-se humano. Olha que interessante, né? Querer ser é, perfeito é uma ilusão e necessitamos perder essa ilusão. é. Aqui, né, eu vou trazer para um contexto família, né? Quem é a minha criptonita? Né? Quais são as criptonitas que me desestruturam, que mexem com a minha mente? Se nós viemos, eu acredito num contexto espiritualista, né? Se eu vim nesta família para passar por certas coisas, para aprender, né? Então eu vim com o pai certo, a mãe certa, os irmãos certos, com sentimentos que eu precisava passar e lidar, né? E tive o marido certo, meus filhos certo. Então, assim, trazendo para esse contexto, a gente pode dizer que nós temos várias criptonitas na nossa vida. Né? Muitas. As criptonitas que vieram para nos auxiliar. Porque no fundo, não é afastar essa dor, é trazer para o entendimento para que nós transmutemos ela em nós, não no outro. Então, a criptonita, nesse sentido, ela é só um instrumento é um instrumento que Deus colocou no meu movimento para que eu transmute, para que eu entenda em mim o que eu preciso curar, o que eu preciso olhar. Por que que essa criptonita ainda está mexendo com a minha mente? Por que que isso ainda está me deixando sem vontade de viver? Qual o movimento que eu preciso fazer para olhar para isso, para transmutar isso? Não é fácil, Rê. Não é uma coisa que é fácil, né? Mexer com a dor é difícil, né? Como a nossa prof fala, dor dói. Independente de quem seja, de qual seja. A questão aqui é não projetar no outro o nosso problema. Mas se essa criptonita que está na nossa família, essas criptonitas que estão na nossa família, elas estão trazendo um porquê, um para quê, né? Para que a gente olhe para isso. Por que que eu me desmotivo toda vez que eu lembro, um exemplo, que o meu filho está longe? Por que que eu sofro que eu vejo a minha filha sofrer? Por que que eu sofro de estar longe dos meus pais? Então, nós temos várias situações de criptonitas aí que nos aciona, que nos desestimula para o nosso dia a dia. E muitas pessoas têm família. A gente sabe que tem muitas famílias que são desestruturadas, né? Uhum, Mas o que a gente tem que aprender com essas famílias? Como você mesmo é, disse, a gente veio para estar nessa família, a gente precisa tentar entender o que temos que aprender com elas. é, Aceitar elas do jeito que elas são, às vezes fica inviável, né? Pensando em famílias extremamente desestruturadas. Mas é não se sentir culpado, é não culpar o outro, e sim aprender de uhum, fato aquilo que você precisa vivenciar, que você vivenciou. Acho que isso é sim, fundamental, né? E isso, a gente exatamente. estica isso também para os relacionamentos íntimos, né? Porque tem Uhum, desestrutura, a gente chora, a gente perdeia, a gente sofre,
mas o que que a gente tem que aprender? Exato. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas vêm com uma missão que é para a gente aprender alguma coisa. Então, o Sim. autoconhecimento, voltando de novo, o autoconhecimento é fundamental para a gente se reconhecer e entender o que que a gente precisa Uhum. aprender, né? E ser quem Isso, somos, porque você também tem uma missão para com o outro, né? exatamente. Aí eu vou trazer um contexto bem espiritual mesmo, que eu acredito que tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não. Mas num planejamento reencarnatório, né, vamos dizer que eu preciso passar por situações onde eu preciso vivenciar algumas dores emocionais, né? Então, o quanto que é difícil para um ser, né, chegar a falar essa pessoa precisa sofrer, precisa passar, então eu vou ser a mãe dessa pessoa. Então, fácil não é. Tá tudo muito interligado. Essa pessoa também precisa passar por isso, também está no contexto desse projeto reencarnatório. Mas falar que é fácil para uma mãe, por exemplo, rejeitar um filho, não é fácil. Existem coisas por detrás de tudo isso, né? Também para essa mãe, para esse filho. Então tá tudo muito interligado, né? Essas dores emocionais. Tudo também é por sintonia. Estamos aqui por sintonia, um ligado, conectado com o outro. Verdade. E quanto mais cedo aprendermos, menos a gente tem padrões repetitivos, né, na nossa vida. Porque às E o vezes. mais importante, né? Menos a gente julga e menos a gente culpa. Exatamente. E menos a gente sofre, Exato. né? O entendimento é fundamental para a gente ter uma vida leve, né? Bom, Isso. vamos lá. Lembrando-nos de que, certa vez, assistindo ao seriado Chaves, um dos personagens, o professor Girafales, estabeleceu o seguinte diálogo com a senhora Florinda. Eu nunca erro, mas o senhor nunca errou? Só uma vez. Quando? Uma vez que eu pensei estar errado. Olha que esse ego tá desse tamanho Deixa eu ficar inflado, gigante. porque eu não erro, que eu sou fodão. É, só errei uma vez. É, quando eu pensei que eu estava errado. Quantas Gente, errar faz parte da vida, né? Errar faz parte dos nossos altos e baixos, né? Estamos aqui nesse movimento de aprendizado, né? é fundamental. Pode falar, Rê. Eu acho que é inconsciente, né? Mas, ou talvez consciente, mas é fundamental errar para a gente poder aprender. Porque imagina É, se tudo fosse flores. O que que a gente ia aprender? Então, o é, erro, né, o pecado, o julgamento, a culpa, seja lá o que for, é importante para a gente poder olhar para dentro e reconhecer os nossos erros, né? Porque é. a gente não é perfeito, tanto é que nós somos seres humanos. Esses dias eu vi uma palestra de uma pessoa que falava assim: o dia que nós evoluirmos, né, que a gente entrar no paraíso, a gente não vai ser mais ser humano, a gente vai ser humano. É Porque já profundo isso, né? a gente vai ter aprendido tudo, né? Porque a gente, para quem, né, já é cientificamente comprovado que a gente vem do mineral, depois passa para o vegetal, para o animal e para o ser humano. E a próxima É, fase é a gente se tornar humano, né? Tudo que estamos nós... a caminho de, né? Exatamente. Vai demorar, eu acho que um pouquinho para a gente se tornar humano. É, Mas só falando um pouquinho do erro, Rê, o erro ele vai nos levar a algum lugar, assim como o acerto também nos leva. sim, Então, nós não somos o que somos só por causa de erros, não. né? Mas fato é que chegamos a algum lugar, vamos falar nós aqui que nós temos mais de 40, não precisa falar, mas nós temos mais de 40, o quanto que nós já não erramos lá atrás. Opa, E todos esses erros fez de nós o que nós somos, nos trouxe para esse lugar. Então, errar é feio? Errar é ruim? Será que é? não. Faz parte, né? Acho que faz É. parte da vida. E a gente precisa só reconhecer os nossos acertos e os nossos erros para ir corrigindo É, a nossa vida. para ir ajustando essas velas, né? Exatamente. Há pensamentos que indicam certa ilusão sobre si mesmo. Eu preciso dar conta de tudo. Eu não podia ter agido daquela maneira. Sou religioso, fervoroso, não posso pecar. Essa ideia de perfeição provoca no indivíduo um mecanismo de autocobrança cruel e descalidosa.
É preciso reconhecer-se imperfeito e aceitar a imperfeição, porque mais cedo ou mais tarde, alguém colocará uma criptonita perto de você. E aí, na pior maneira, descobrirá que, como super-homem, você também tem suas fragilidades. Exatamente. O quanto que nós somos, acabamos de falar, o quanto nós somos imperfeitos, o quanto é importante você reconhecer as suas criptonitas, o que te deixa incapaz perante a vida, para que você trabalhe esse ponto em você. Eu não me sinto capaz, eu me sinto frustrado, eu me sinto imperfeito. Olha para isso, por quê? Se questiona. Por que que eu estou me sentindo desta forma? Por que que isso me incomoda? O quanto antes você conseguir olhar e elaborar isso em você, porque é isso que vai te enfraquecer ou te fortalecer, E olhar né? também ao Porque, contrário, né? Se eu me acho tão perfeita e as pessoas não gostam de mim, as pessoas me criticam, deixa eu olhar, né? É os é, dois lados da moeda. A gente, exato. às vezes, não quer se mostrar vulneráveis, né? E a gente se coloca numa posição de perfeição, de dono da verdade, de tudo certo. É, Mas a gente recebe crítica, o outro julga. Bora olhar para isso. E de forma leve, né? A gente precisa acolher a gente mesmo para entender a nossa psique, entender o nosso sentimento, para poder é, reconhecer essa nossa imperfeição, essa nossa vulnerabilidade, né? é. O que é legal falar nesse ponto, né, que você leu para nós, é o quanto que nós ainda temos a necessidade de estar no controle da nossa vida, controlando tudo. Quando ele coloca aqui assim, olha, eu preciso dar conta de tudo. Olha a autocobrança, né? Eu não podia ter agido daquela forma, daquela maneira. Por que que eu não tenho controle? Eu quero ir para tal lugar. Aí chega, eu quero ir para a praia. Final de semana eu vou para a praia, não quero saber, eu vou para a praia. Chega o final de semana, cai um toró e todos os lugares chove. Qual o controle que eu tenho? Não tem. Né? E daí Então, você assim, pode trazendo, ir. parafraseando, né? Mas isso é para tudo na vida da gente. O quanto que nós queremos ter o controle. E será que vamos projetar. Eu quis estar casada com uma certa pessoa e eu casei. Ok. Ah, mas deveria ter aproveitado mais. Será que eu deveria ter aproveitado mais? Aproveitou aquilo que tinha que aproveitar. Que tinha que E aproveitar. é O por aí. quanto que nós não temos esse controle, né? Vê, qual é o controle, por exemplo, de uma pessoa que quer engravidar? Ela faz todo o planejamento os exames, faz todo o planejamento e eu não consigo engravidar, não tenho problema nenhum. Mas eu não consigo engravidar. Esse controle não está na nossa mão. Não tá. Né? O objetivo tem por detrás disso, tem um porquê por detrás disso. Mas assim, eu não tenho esse controle. E daí Né? são E aí a outra. escolhas que a gente tem que fazer, né? Como você falou, É, eu quero ir para a praia, chega final de semana, tá chovendo. Como é que eu escolho passar o final de semana emburrado porque eu não fui para a praia? Ou de boa, assistir um filme, ir para um shopping, reunir um amigo dentro de casa? São escolhas. ou até vou e pego chuva. Exatamente. Ou eu vou e tomo banho de mar na chuva. Vou fazer o Feliz quê? a Eu vida. quero. Eu aciono a minha criança birrenta e eu vou embora. Isso aí. Você queria falar alguma coisa do que eu li? Continuando aqui, né, que a ideia da perfeição, que é que nós estamos falando, fazendo trocadilho pelo controle, né? Sim. A ideia da perfeição provoca ao indivíduo um mecanismo de autocobrança muito cruel. Então, o quanto que nós nos cobramos de não ter dado certo, de não ter sido perfeito, de não ter feito melhor. Então, a gente pega o chicote, nós falamos dentro da leitura do baralho, né? A gente pega o chicote e aciona o modo eu não sou nada, eu não mereço, eu sou um bosta, eu não faço nada certo. O Exatamente. quanto que a gente traz isso de negativo. E, na verdade, não é o controle que a gente não tem sobre a maioria das coisas da nossa vida. Exatamente. Precisamos Né? pegar mais leve, né? Com nós mesmos. Porque Ser mais amorosos, né? Com esse ser imperfeito que nós somos, né? acolher a criança birrenta. É. Sendo assim, queremos sugerir-lhe: aceite-se do jeito que é, mesmo porque, se não for rico para pagar uma cirurgia plástica, não há outra opção.
Gente, eu tô rindo porque eu falo isso direto pra minha filha. Ela é linda, ela é perfeita do jeito que ela é. Ela fala, ai, que meu cabelo tá ruim, ai, porque não sei o que. Eu falei assim, filha, acho que a gente tem que morrer e nascer de novo, então, porque e pedir um voucher pra vir perfeito, porque nós nessa vida a gente tá cheio de imperfeição. É impressionante. E aí a gente vai para um viés aqui desse mercado de beleza, né? Da perfeição. Qual É é, o que se vende, né? qual é a sua perfeição? Né? A gente precisa passar por uma cirurgia, correr o risco de morte, a gente precisa fazer plásticas e mais plásticas, viver dentro de academia. Eu acho que a gente tem que ter um certo controle, né, das coisas, Limite, algum né? certo limite, porque senão a gente vê aí famosos, né, ficando deformados com tanta necessidade de plástica. Então, até que ponto a gente não deve aceitar a nossa imperfeição, ou que a gente deve aceitar nós como nós somos mesmo? Né? Sim. Fica aí uma reflexão, né? Super É. importante, porque as pessoas estão no consumismo da beleza desenfreada, né? É. A televisão vende muito isso, né, Rê? A família Doriana. Sim, O quanto que nós ficamos à busca de uma família feliz, né? Com bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo trabalha, todo mundo é tudo de bom. E não é bem assim. Todos nós temos problemas e somos perfeitos dentro dessa imperfeição que nós vivemos. exatamente. Tudo tem um porquê. Isso mesmo. Bom, finalizando, né? Aceite suas imperfeições e corra riscos para eliminá-las. Como diz um ditado chinês, grandes amores e grandes realizações envolvem grandes riscos. Não permita que a condição de falível neutralize suas qualidades. Afinal, longe da criptonita, o super-homem protege o planeta. Não se permita desistir por causa da criptonita da sua vida, pois é necessário transformar dificuldades em degraus para o seu crescimento espiritual. Aceitar. Acho que o que fica aqui no finalzinho é aceitar as suas imperfeições. Aceitar que a vida, vou para o slogan da nossa professora, mas cabe muito bem aqui. A vida ela é como é e não como nós queríamos que fosse. Então, aceitar que nem tudo foi como eu programei e planejei, né, faz parte dessa evolução. Olhar para essa criptonita, dessa imperfeição, né, como ele bem coloca aqui. Cadê? Você leu aqui? Não permita que a sua condição de falível neutralize as suas qualidades. As minhas imperfeições não me definem. O que eu vou fazer dela, sim, mas a imperfeição não me define. O que eu vivenciei que não deu certo, que se eu vou colocar na prateleira do que deu certo e que deu errado, de tudo que deu errado, isso não me define como pessoa. Mas isso me transformou no que eu sou hoje. Então, se eu tiver bons olhos, né, de ver para tudo isso, essas imperfeições, elas estão aqui por alguma coisa. Elas estão aqui para um propósito. Qual é esse propósito? Por que que eu vivenciei tudo isso? Qual é o aprendizado de tudo isso? Então, é trazer essas reflexões para a gente acolher essas criptonitas para nos fortalecer e não para nos prejudicar. O que a gente fala, né? As imperfeições são os erros, às vezes, que nós cometemos e que serve para a gente engrandecer o nosso espírito, a gente reconhecer os nossos erros e transformar, né? Porque criptonita a gente vai ter sempre, para o resto da vida. Mas é o que a Sim, gente vai fazer com essa criptonita? O que a gente vai fazer com as nossas imperfeições? O que a gente vai fazer com as imperfeições do outro aos nossos olhos? é, Né? O que a gente exatamente. precisa olhar para dentro de nós, reconhecer e aprimorar? Porque estamos aqui para a Exatamente. evolução, né? Principalmente para o nosso crescimento espiritual. Espiritual, exatamente. E é aquilo, né? Vamos repetir a lição sempre que nos recusarmos a olhar para essa criptonita. E aí ela vira e mexe, ela vai voltar. Com a mesma pessoa, com a mesma situação? Não. Não. Sempre vai ter coisas novas, mas vai estar sempre batendo na nossa porta essa vulnerabilidade para que a gente olhe para ela. Enquanto nós não aprendermos, ela vai ficar batendo na nossa porta de diferentes formas, né? Então, ter o olhar
do autoconhecimento, entender, seja através de terapia, seja através de curso, seja através do que você se identificar. É muito importante para que os erros não permaneçam, né? As coisas não aconteçam Exato, como padrões repetitivos. exatamente. Ai, muito Acho que é bom, isso, né? muito bom por hoje. O livro, né, tá na legenda da nossa live e eu me perdi de mim mesma, alguém me viu por aí, para acompanhar a gente É, nessa leitura gostosa, para a gente se conhecer, entender como nós somos, né, ou como podemos ser melhores como ser humano. é. Então fica aí o Até mesmo, né, Rê, se alguém se sentir à vontade de comentar, fazer alguma pergunta, porque nós estamos vendo, estamos trazendo, mas se alguém tiver, pode ter até alguém que tenha o livro já, que já adquiriu, porque não é um livro novo, né? Ele é um livro que já tem alguns anos. Então, se você quiser participar, trazendo alguma pergunta, até mesmo ouvindo o que nós estamos falando, se quiser participar, trazer alguma coisa também, seja muito bem-vindo. E estamos aqui para se ajudar. comentários e perguntas, né? Estamos aqui realmente Exato. para ajudar cada um de vocês. Viu? Sempre contribui, né? Exatamente, muito. Andressa, super obrigada por hoje, mas essa terça-feira Obrigada, foi Rê. ótimo. E agradeço para quem ficou aqui na nossa live, nos assistindo. E terça-feira da semana que vem, novamente, o segundo capítulo do livro. Tá bom? Isso mesmo. Isso mesmo. Gente, um Obrigada. beijo no coração de cada um que participou, daqueles que ainda vão assistir depois essa live. Um beijo, espero ter ajudado, nem que seja 1% na sua caminhada. Se a Eu já gente me sinto atinge feliz. uma pessoa, a gente já está feliz. Exatamente. Tá bom? É isso, gente. Um Obrigada. beijo. Beijo. Fica Tchau, com gente. Deus, Rê. Um Obrigada a beijo. todos. Tchau. Tchau, tchau.